Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui é o professor Murilo falando. Tudo bem? Vocês receberam o caderno, né? Retiraram na escola o diário de aprendizagem. E no diário de aprendizagem, dessa vez, veio algumas atividades de história. Então eu preparei aqui um material de apoio, né? Ou seja, um material que pretende ajudar a vocês a realizar as tarefas do diário de aprendizagem, tá? E quero também gravar esse áudio lendo então esse material aqui junto com vocês e também fazendo pausas para explicar melhor algumas dessas ideias, tudo bem? Com esse objetivo então. Então vamos lá? Vou fazer a leitura aqui junto com vocês e vou dando umas pausas para a gente conversar um pouquinho aqui, né? Eu explicar melhor para vocês. Nas atividades do caderno de aprendizagem, elaboradas pela Secretaria da Educação, entre as páginas 26 e 31, encontramos as atividades das chamadas ciências humanas, que é uma grande área de conhecimento que abriga dentro dela disciplinas como História e Geografia. O tema dessas atividades trata sobre a presença da escravidão na história do Brasil. Para compreendermos melhor esse fenômeno histórico, vamos começar por conhecer uma visão geral da história do nosso país, de acordo com a linha do tempo abaixo. Então aqui eu coloco uma linha do tempo para vocês da história do Brasil, que era um exercício que a gente estava começando a fazer nas nossas aulas presenciais, tá? O que é uma linha do tempo, então? É uma cronologia, né? Desde o descobrimento do Brasil, né? Do chamado descobrimento do Brasil em 1500. Vocês podem ver aqui no canto da tela, né? No canto esquerdo da tela. Até 2020. Ou seja, é uma linha dos fatos que aconteceram da história do Brasil. Aqui tem várias informações para vocês verem melhor depois, com mais calma, mas as que eu quero chamar a atenção para vocês nesse primeiro momento são essas três grandes fases da história do Brasil que estão escritas aí logo abaixo do tema aí, linha do tempo, né? Colônia, Império e República. Vou explicar melhor aqui embaixo. Observe que a história do Brasil, desde o ano de 1500, ano em que os portugueses desembarcaram neste território, até 2020, conta 520 anos. Em todo esse período, o Brasil passou por diversos modelos políticos e econômicos, e nossa história pode ser dividida em três grandes fases. Fase A, o Brasil colônia, que foi de 1500 a 1822. Durante esses séculos, o Brasil ainda não existia propriamente por si mesmo, pois era uma espécie de propriedade de Portugal, que a partir da chegada dos portugueses em 1500 se apossou deste território e o colonizou, ou seja, utilizou este território para produzir mercadorias que eram enviadas a Portugal e revendidas aos países europeus, enriquecendo Portugal, a metrópole. Fase B, o Brasil Império, 1822 a 1889. É em 1822, com a independência do Brasil, é que este território em que vivemos passa a ser um país propriamente, independente de Portugal. A independência do país se dá sob a forma monárquica de governo, isto é, o país é governado por um imperador. Dom Pedro I e, posteriormente, Dom Pedro II governaram o país durante esse período. Fase C, Brasil República, de 1889 até hoje. Em 1889, ocorre a Proclamação da República. Com este evento, o nosso país deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Com isto, não é mais um imperador que governa o país, mas um presidente da república, eleito pelos cidadãos. Precisamos ter em mente que a colonização do Brasil e todo o período imperial foram períodos marcados pela escravização de pessoas, isto é, para viabilizar a colonização do país, os portugueses
e depois as elites locais sequestravam pessoas no continente africano e as escravizavam para que trabalhassem compulsoriamente, isto é, sem nenhum direito, para produzir as riquezas que eram remetidas a Portugal. Então, pessoal, uma pausa aqui. O que eu quis mostrar para vocês nessa introdução é que a nossa história, quer dizer, os 520 anos de história que tem esse país, o nosso país, ele é dividido em 3 grandes fases, né? Aqui, colônia, império e república, tá? A colônia, então, ela dura aí mais de 300 anos. Vejam só quanto tempo. E na época em que o Brasil era uma colônia, ele não era um país independente, tá? Ele era uma espécie de propriedade de Portugal. Os portugueses chegaram aqui neste território, não consideraram, né, que os indígenas que aqui viviam eram pessoas como eles, né? Tentaram escravizar os indígenas e se apossaram desse território para eles, tá? Para quê, pessoal? Para produzir mercadorias para enriquecer Portugal. Então, durante todo o período colonial, o Brasil, ele não era independente, ele não era um país independente. Ele era uma possessão de um outro país, de Portugal, que utilizava esse território para produzir sua riqueza. O Brasil fica independente em 1822 sob a forma de império, né, uma monarquia. Dom Pedro I, depois Dom Pedro II governaram o país sob esse regime. E só então, em 1889, o Brasil passa a ser uma república, né, como é hoje. Atenção aqui para algumas considerações importantes. O Brasil fica independente de Portugal, ou seja, se torna um país, não tem mais laços com Portugal, em 1822, quando Dom Pedro I proclama a independência do país. Então, desde os governos do Império, o Brasil já é independente, tá? Em 1889, Floriano Peixoto, general, marechal, proclama a República, que dura até hoje. O que eu quero chamar a atenção também de vocês é que, durante os períodos de colônia e império, ou seja, quase 400 anos da nossa história, o Brasil viveu sob o regime da escravidão. Então, pessoal, é sob esse passado, colonização e escravidão, que o nosso país é constituído. De toda a história brasileira, 520 anos, 388 destes anos estiveram marcados pela escravidão de pessoas. Isso quer dizer que quase 75% da nossa história foi constituída por essa perversidade. Ou seja, quase a totalidade da história do nosso país, ela foi marcada pela presença da escravização de pessoas. Voltando ao período colonial, é importante compreendermos como se deu a organização, pelos portugueses, da chamada empresa colonial. Geralmente, nos referimos ao modelo de colonização do Brasil como colônia de exploração, no sentido de que o território foi ocupado pelos europeus, em nosso caso pelos portugueses, não com o objetivo de povoá-lo, mas sim de explorar os recursos naturais a fim de enriquecer a metrópole, no caso Portugal. Veja o que disse o historiador Caio Prado Júnior sobre a colonização brasileira. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde, ouro e diamante, depois, algodão e, em seguida, café, para o comércio europeu. Nada mais do que isto. Olha só, pessoal, esse historiador Caio Prado Júnior, ele formula, né, essa compreensão de que o que foi a escravidão, né? A escravidão foi um regime em que este território aqui, que virou o Brasil, o nosso país, ele foi tomado pelos europeus, né? No nosso caso aqui os portugueses, e os portugueses não tinham nenhum outro objetivo
com este território a não ser produzir riquezas para o enriquecimento de seu país de origem, de Portugal. Ou seja, a ideia de explorar esse território. Um território muito grande, com muitos recursos naturais, um território em que era possível a plantação de culturas agrícolas, né, como café, como açúcar, e produzir muito dessas culturas para revender no mercado europeu e enriquecer o país, né, a nossa metrópole, que era Portugal. Então isso é o que se chama de colônia de exploração. O Brasil então era uma colônia de Portugal de exploração, que os portugueses exploravam os recursos naturais e minerais deste território para produzir riqueza para o seu país de origem. Não era outro o objetivo da colonização que não este. Tudo bem? Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Observe a organização econômica da colonização. Colônia de exploração, que eu já expliquei para vocês. Como que funcionava? Funcionava através das chamadas plantations, pessoal, que está escrito aqui no canto também da tela. Mas, professor, o que é uma plantation? Uma plantation é uma estrutura fundiária, uma estrutura econômica, que ela é constituída por 3 características: a monocultura, a escravidão e o latifúndio. Ok? Então, se a gente quer entender o surgimento do nosso país, o Brasil, nós temos que entender, que compreender que esse país ele foi estruturado. O que é uma estrutura? É um alicerce. Lembre-se que toda casa, quando se constrói uma casa, ela é erguida sob um alicerce. O alicerce é a estrutura da casa. Se não tem o alicerce, a casa cai. Então, o nosso país também, o alicerce dele, o que estrutura esse país, ou seja, o Brasil ele é formado como país, como nação, a partir dessas características, da monocultura, da escravidão e do latifúndio, que foi a expressão da colonização aqui, que eu já vou explicar melhor o que é monocultura, o que é escravidão e o que é latifúndio. Esses 3 elementos, monocultura, escravidão e latifúndio, que são a plantation, eles, o produto deles, né, a cana-de-açúcar em primeiro lugar, eles eram remetidos a Portugal. E a colônia, que era o Brasil, ela estava amarrada à metrópole, que era Portugal, através do chamado Pacto Colonial ou Exclusivo Colonial. Mas o que é um pacto colonial ou o exclusivo colonial? Olha aqui a setinha apontando aqui embaixo. Era uma relação que amarrava a colônia, esse território que depois vai se chamar Brasil, a Portugal. Então, pelo pacto colonial, a colônia não podia remeter ou vender o que era produzido aqui, as culturas agrícolas que eram produzidas neste território, a colônia não podia vender, remeter ou enviar para outro país que não fosse Portugal. Né? Ou seja, os produtores aqui de cana-de-açúcar deste território, eles eram obrigados a enviar os seus produtos, a vender os seus produtos apenas para os portugueses, para enriquecer Portugal. Porque quem ia fazer a revenda para outros países na Europa e no mundo eram os portugueses, porque eles queriam usar a riqueza produzida aqui para enriquecer os seus países. Da mesma forma, galera, as pessoas que moravam aqui na colônia, elas não podiam comprar outros produtos, por exemplo, roupas, né? Ou outros produtos manufaturados, ou seja, confeccionados, né, de maneira artesanal, utensílios diversos, né? Elas não podiam comprar esses produtos de outros países que não fossem a metrópole de Portugal. Ou seja, o Brasil estava amarrado a Portugal. Ele não podia nem vender e não podia nem comprar nada que não fosse de outro país, que não fosse a metrópole de Portugal. Porque quando você compra, né, coisas de outro país, você também traz lucros para esse país que você está comprando.
E daí, no caso, quando você é obrigado a comprar só de um país, você também está reforçando o enriquecimento apenas da metrópole. Esse é o pacto colonial. Ou seja, tudo que é produzido na plantation só pode ser enviado para a metrópole. É ela que vai revender no mercado europeu para enriquecer o país metropolitano, que aqui no nosso caso foi Portugal. Vamos traduzir ou trocar em miúdos o organograma acima. Então vamos lá. 1. A colônia de exploração, que era o Brasil, estava organizada sob a forma de plantation, que significa que a produção econômica se dava a partir dos seguintes critérios. A. Monocultura. O que é monocultura? O cultivo de uma única cultura para exportação. No caso, a cana-de-açúcar. Então, olha só, monocultura. Mono é algo que é uno, que é único. E cultura. Cultura aqui tem o sentido de o que era produzido. Tá? No caso aqui do Brasil, era produzido cana-de-açúcar. Tudo bem? Então só se produzia cana-de-açúcar no Brasil para exportação. Então, monocultura, o cultivo de uma única cultura para exportação, que era a cana-de-açúcar. B. Escravidão. A produção do açúcar era realizada a partir da escravização de pessoas. C. Latifúndio. Essa produção da cana-de-açúcar se dava nos engenhos, que eram grandes extensões de terras, para que a produção fosse extensiva em grandes propriedades. Ou seja, o latifúndio, pessoal, é uma extensão de terra muito grande, tá? Uma pessoa que tem um pedaço de terra gigantesco. Porque quando você tem um grande pedaço de terra, você consegue produzir muito. E quando você produz muito, o preço do seu produto cai, fica mais barato. Então, prestem bem atenção aí em monocultura, escravidão e latifúndio, tá? Que eu expliquei aqui, que forma essa estrutura da plantation, né? Ou seja, como que se deu a organização econômica da colonização para Portugal. Vamos lá. O resultado dessa produção era remetido a Portugal através do chamado Pacto ou Exclusivo Colonial, que significava na prática: a colônia não poderia remeter a produção de açúcar a outros países que não a metrópole, Portugal. Da mesma forma, não podia comprar manufaturados, produtos confeccionados, para abastecer a colônia de outros países que não Portugal. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a sociedade colonial. Ou seja, como que as pessoas viviam aqui, na época da colonização do Brasil. A sociedade que se constituiu no Brasil era estamental, isto é, dividida em estamentos, ou seja, em faixas que dividiam as pessoas em categorias. Não havia, neste momento, a ideia de cidadania que temos hoje, onde se pretende que todos sejam iguais perante a lei. Hoje, pessoal, no mundo de hoje, há o entendimento de que todos são iguais perante a lei. Todos têm direito à educação, todos têm direito à saúde, todos têm direito à segurança, não é verdade? Embora a gente saiba que, apesar disso, tem problemas, né? Algumas pessoas não têm alguns direitos, mas pelo menos existe uma ideia, né? Já é aceito essa ideia de que todos são iguais perante a lei, de que não há pessoas melhores ou piores que as outras. Mas nesse momento, nessa época da colonização do Brasil, essa não era uma ideia que existia. Ao contrário, as pessoas nesse momento, elas estavam divididas em categorias. Nesse momento havia sim a ideia de que há pessoas melhores do que as outras. A própria escravidão é uma prova disso. Você sequestrar pessoas em um outro local, um outro continente, e trazer essas pessoas para trabalhar forçadamente para produzir riqueza para um outro país, isso é uma prova de que não se considerava todas as pessoas iguais. Na cabeça desses homens e mulheres desse tempo, há pessoas melhores e pessoas piores, há pessoas inferiores e pessoas superiores.
Olha que absurdo. Vamos então organizar as nossas ideias. Atenção! A ocupação deste território pelos portugueses só se torna Brasil com a independência em 1822. Até este momento, o termo correto para se referir a este território é América Portuguesa, ou seja, um pedaço do continente americano que pertencia a Portugal. Brasil mesmo só vai surgir com a independência, a criação do país em 1822. A ocupação se viabilizou a partir da produção de cana-de-açúcar, que era artigo de luxo no mercado europeu. Optou-se então pela produção em larga escala e ela se concentrou no Nordeste brasileiro. Por isso, fala-se em Sociedade do Açúcar ou Sociedade Açucareira. Então aqui, pessoal, a Sociedade do Açúcar, né? Coloquei aqui um desenho para vocês, como se fosse uma pirâmide. No topo da pirâmide você tem uma aristocracia, que são os senhores de engenho, é a elite, né, local, que comprava escravos, que produzia açúcar e mandava para Portugal, e se enriqueciam também. No meio ali você tem os homens livres, né? O que são homens livres? São homens e mulheres que não são da elite, não são donos, proprietários de engenhos, não traficavam escravos, não tinham a produção de cana-de-açúcar, não tinham latifúndio, ou seja, grandes extensões de terra. E eram pessoas que estavam ali, a capataz, o capitão do mato, né? O carpinteiro, o padre, enfim. E na base da sociedade, pessoal, a grande maioria também, as pessoas que eram escravizadas. Tudo bem? Aqui eu coloquei melhor para vocês também. Sociedade colonial. Algumas características, então, para vocês fixarem. Ela era nordestina, porque a concentração da produção de cana-de-açúcar era no Nordeste brasileiro. B. Ela era patriarcal. Domínio dos senhores de engenho sobre toda a sociedade, política, economia, no ambiente privado, etc. Então esses senhores de engenho aqui do topo da pirâmide, eles dominavam tudo, não apenas a produção da cana-de-açúcar, não apenas se enriqueciam na economia produzindo cana-de-açúcar para mandar para Portugal, traficando pessoas, escravizando pessoas, mas eles que eram o poder político local também. A Câmara de Vereadores, né, o equivalente à Câmara de Vereadores, era composta por eles, tá? Quem mandava na igreja eram esses caras. Quem mandava dentro da sua casa, submetendo as mulheres, eram esses caras, ou seja, era patriarcal. A figura masculina com preponderância sobre todas as esferas da vida social. Essa sociedade também ela era rural, pessoal. A produção de açúcar era feita nos engenhos. E o engenho ele era chamado de o mundo em miniatura. Por quê? Não havia urbanização nesse momento, né? O engenho era uma grande extensão de terra, então, ou seja, um ambiente rural, e tudo acontecia ali. Dentro do engenho tinha a casa grande, que era a casa do senhor de engenho, tinha a senzala, onde ficavam os escravizados, tinha uma igreja, né? Então tudo acontecia dentro daquele pedaço de terra, por isso que é o mundo em miniatura, uma sociedade rural. E era uma sociedade escravocrata, as pessoas eram escravizadas, e elas eram, segundo um cronista da época, as mãos e os pés do Senhor. Por que essa expressão, as mãos e os pés do Senhor? Porque os escravizados, eles não apenas produziam a cana-de-açúcar, eles faziam tudo. No Brasil, a escravidão ela foi além do trabalho compulsório, do trabalho forçado, para produzir essa riqueza que ia para Portugal. Os senhores de engenho não sabiam pegar sequer um copo da água para si que não fosse, que eles não mandassem os escravizados fazer para eles. A ideia de que o trabalho, pessoal, a ideia de que o trabalho braçal é algo inferior, é algo vergonhoso, nasce daí. Esses senhores de engenho não queriam fazer nada, tudo
era feito pelos escravos. É nesse contexto que nos formamos como país, ou seja, a partir de uma instituição violenta como a escravidão. Só para as Américas foram capturados mais de 6 milhões de africanos. Desse número, estima-se que 4,9 milhões tenham sido enviados forçadamente para o Brasil. Não podemos nos esquecer também que os filhos das pessoas que foram escravizadas também eram escravizados, perpetuando o sistema escravista e multiplicando esses números. Então, olha só, pessoal, quantas pessoas foram sequestradas, trazidas à força do continente africano para o continente americano para trabalharem como escravas. E o Brasil, vejam aí, o Brasil foi o país que mais importou, sequestrou pessoas para trabalharem como escravas neste território. Então vejam como a escravidão faz parte da história do Brasil. Dessa forma, é possível afirmar que, para compreender o Brasil, é necessário entender o processo de escravidão. Ou seja, não podemos pensar que a escravidão foi um fenômeno histórico pontual que ficou lá no passado. Ao contrário, a escravidão estruturou o surgimento do Brasil como um país, e lidamos até hoje com esse legado. Assim como uma casa tem em seu alicerce a sua estrutura, sobre a qual essa casa é construída, da mesma forma, a escravidão é o alicerce, a estrutura do Brasil. É sobre esse assunto que as atividades do diário de aprendizagem tratam. Então, pessoal, só para finalizar essa parte, a gente tem que compreender que, eu informei vocês ali em cima, né? 75% da história do nosso país, ela é formada pelo trabalho escravo, né? Ou seja, nós não conseguimos compreender o Brasil, os problemas do Brasil. Não conseguimos compreender tudo isso se não levarmos em conta a presença da escravidão, né? Então aqui, a escravidão não é uma coisa que aconteceu no passado e ficou lá atrás. Nós não nos recuperamos ainda desse processo de escravidão, né? Quando eu digo que os escravos eles eram as mãos e os pés do Senhor, ou seja, de que as pessoas que não eram escravizadas, os homens brancos, eles não faziam nada, nenhum tipo de trabalho, porque eles achavam que qualquer tipo de trabalho era algo inferior, vergonhoso. Então, colocavam as pessoas escravizadas para fazer. Desde pegar um copo da água para eles, qualquer tipo de trabalho, eles colocavam para os escravizados. Isso formou a cultura brasileira. Então, nós lidamos com esse processo até hoje. Ok? Então, nós precisamos reconhecer isso, para reconhecer que existe racismo no Brasil, para reconhecer que o Brasil é um país extremamente violento. Tá? Ainda hoje, são dados oficiais, as pessoas que mais morrem no Brasil pelas mãos da polícia são homens jovens negros. As pessoas que são mais encarceradas no Brasil são homens jovens negros. Então é uma realidade diretamente ligada à escravidão. Temos casos e casos de pessoas que, por exemplo, um menino jovem negro é pego com 9 gramas de alguma droga e um menino loiro é pego com quilos e quilos de droga, e quem vai preso e fica anos preso é o menino negro e o menino branco não. Então o racismo, ele faz parte, ele estrutura a sociedade brasileira. Nós temos que aprender a história para desmontar esse sistema racista, para superar a escravidão de uma vez por todas. Então aqui eu estou orientando vocês nas atividades do diário de aprendizagem. Atividade 1. Um pouco da história das mulheres negras no Brasil e as relações de trabalho. Vamos recordar que a sociedade colonial tinha algumas características. Além de escravista e, por consequência, racista, a sociedade colonial também era patriarcal.
A palavra patriarcal remonta à ideia do paterfamilias, instituição surgida ainda na Grécia Antiga, em que toda a família estava submissa ao homem. Essa ideologia patriarcal expressa, portanto, que as mulheres são, entre aspas, naturalmente inferiores que os homens. É claro que sabemos hoje que isso não é verdade, mas difundir essas ideias beneficiava, obviamente, aos próprios homens, que se viam no controle de todas as instituições, desde o ambiente privado, a sua família, até os ambientes públicos. Mesmo que hoje já saibamos que as mulheres não são naturalmente inferiores aos homens, podemos perceber na nossa sociedade atual, 2020, que essa ideia ainda tem raízes. Então, pessoal, uma sociedade patriarcal é uma sociedade em que a figura masculina ela predomina sobre todas as outras e em todos os ambientes. Desde dentro da casa, é a mulher que tem que chamar o marido de senhor, que é vista como inferior ao homem e que trabalha mais, né? O homem que não faz nada dentro da casa e a mulher que tem que fazer tudo. E ainda é ela que tem que pedir permissão por marido para tudo. Vocês sabem que até poucos anos atrás no Brasil, coisa de 60, 70 anos atrás, para a mulher trabalhar fora, o marido tinha que autorizar, né? Autorizar, assim, no cartório, ir no cartório e autorizar. Se o marido poderia devolver a mulher, né, caso ele não... Ou seja, tratando as mulheres como naturalmente inferiores aos homens. Isso no ambiente privado e nos espaços públicos também. E hoje a gente ainda nota isso. Basta a gente olhar em algumas áreas, por exemplo, são predominadas por homens. Políticos, por exemplo. Há muito mais políticos homens do que mulheres. Isso quer dizer que são os homens que, em sua maioria, governam o país. É uma coisa para a gente pensar. As mulheres negras e escravizadas, dentro desse contexto de sociedade patriarcal, sofriam, então, uma dupla opressão. Uma por serem escravizadas e outra por serem mulheres. Veja o que diz a filósofa Angela Davis a respeito das mulheres negras escravizadas. A postura dos senhores em relação às escravas era regida pela conveniência. Quando era lucrativo explorá-las como se fossem homens, elas eram vistas como desprovidas de gênero. Mas, quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas. Então o que ela está dizendo aqui é que dentro desse contexto de uma sociedade escravista, ou seja, que escravizava os negros, e patriarcal, em que os homens dominavam tudo, as mulheres escravizadas negras, elas sofriam duas vezes. Elas sofriam a opressão escravista e racista e sofriam a opressão por serem mulheres. Então as mulheres escravas, né, tinham que trabalhar, fazer todo o serviço dentro da sua senzala, cuidar dos seus filhos, iam trabalhar como os homens na lavoura da cana-de-açúcar, trabalhando de 14 a 16 horas por dia sob o sol forte. E nesse trabalho na cana-de-açúcar, na lavoura, ela era vista como sem gênero, como se fosse um homem. Os mesmos serviços que os homens faziam, elas eram obrigadas a fazer. Agora, quando o senhor de escravo queria punir ou explorar o corpo da mulher negra através de violência sexual, daí ele reconhecia ela como uma mulher, né? São muitos os casos de mulheres escravizadas que tiveram filhos de senhores que também foram abandonados, essas crianças. Então a mulher sofria a exploração escravista e a exploração por conta da sua condição de mulher, muitas vezes através da violência sexual. Para termos uma ideia de como a ideologia escravocrata e patriarcal ainda permanece em nossa sociedade atual, apesar da escravidão ter sido abolida em 1888, basta sabermos que ainda hoje, em 2020, as mulheres são as mais exploradas em seus trabalhos do que os homens, recebendo menor salário na mesma função
e tendo jornadas duplas e triplas de trabalho. Aliás, para vocês pensarem aí na casa de vocês, como é a divisão de trabalho na sua casa? Você e o seu pai ajudam sua mãe ou deixam que ela faça tudo sozinha? A exploração está aí também. Além disso, sabemos que são as mulheres negras que estão nos trabalhos mais precarizados e mal remunerados. Ou seja, a exploração é de gênero contra as mulheres, feminino, né? Étnico-racial, a negritude, os negros que foram escravizados, e de classe, a classe trabalhadora. Agora, vamos comentar aqui um pouquinho, uma ajuda para vocês realizarem a atividade 2 e a atividade 3, que tratam sobre a resistência negra no regime escravista, os quilombos, e a resistência negra, falando do quilombo de Palmares. Apesar de toda a violência empreendida pelos europeus, portugueses aqui no Brasil, contra os africanos, que foram escravizados pelos europeus para que estes ganhassem lucros, engana-se quem pensa que as pessoas escravizadas sofriam tudo isso passivamente. São muitos e muitas os heróis e as heroínas que, mesmo em condições adversas da escravidão, empreenderam fugas e revoltas, atuando contra o regime escravista. A luta e a ação contra regimes de opressão chamamos de resistência. É como resistência ao regime escravista que surgem os quilombos. Quilombos, então, eram territórios em que refugiados negros do sistema escravista se reuniam e ali constituíam um projeto de sociedade alternativo àquele em que estavam inseridos. Nos quilombos, muitos costumes e organizações sociais africanas, terra de origem dos cativos, eram desenvolvidos em uma vida comunitária. Também eram recebidos nos quilombos indígenas, homens e mulheres livres que eram perseguidos pelo regime colonial, pelos senhores de engenho, né? Um dos quilombos mais importantes durante o período colonial foi o quilombo de Palmares. Surgiu no final do século XVI, por volta de 1597, e foi destruído em 1694, quando o bandeirante Domingos Jorge Velho empreendeu uma expedição e destruiu o quilombo, causando a morte dos seus líderes, como Zumbi dos Palmares e sua companheira Dandara. Zumbi e Dandara são reconhecidos como alguns dos grandes heróis da resistência negra à escravidão até hoje. O quilombo de Palmares localizava-se nas capitanias onde hoje estão os estados de Pernambuco e Alagoas. E agora aqui, pessoal, um apoio também para que vocês possam realizar a atividade 4, que fala sobre resistência indígena no período colonial. Quando os primeiros portugueses chegaram no Brasil, no século XVI, para efetivar a colonização do território, utilizaram, antes da escravidão africana, a escravização dos povos nativos, os indígenas. Embora, por motivos econômicos, o tráfico de pessoas africanas para trabalharem escravizadas tenha, aos poucos, substituído a mão de obra escrava indígena, a partir de meados do século XVI, a escravização de índios permaneceu durante todo o período colonial. Um dos motivos da opção pelos colonizadores de substituir a mão de obra nativa pela africana foi a resistência dos povos nativos em submeter-se ao trabalho compulsório e massivo, em que a produção em larga escala era remetida a Portugal e revendida no mercado europeu. Como os povos nativos conheciam profundamente o território, ao contrário dos invasores europeus, era mais fácil empreender fugas pelo território adentro. Essa resistência legítima trouxe a ideia preconceituosa de que o índio não seria capaz de realizar o trabalho compulsório, já que empreendeu resistências à sua escravização. Então, os indígenas eles foram a primeira opção dos portugueses para serem escravizados, já que eles estavam aqui. Mas dois motivos fizeram com que os portugueses passassem a sequestrar pessoas em outro continente, na África. O primeiro motivo foi o motivo de que os próprios indígenas, que estavam acostumados e tinham uma outra relação com a natureza, eles conheciam o território, ao contrário dos portugueses,
E eles fugiam, eles não se submetiam à exploração escravista. Então isso dificultou que a grande produção fosse feita pela escravização de indígenas. E o segundo motivo foi de que o próprio tráfico, o sequestro e tráfico de pessoas da África para o Brasil virou um negócio. Então isso trazia altos lucros para as pessoas. O tráfico, o sequestro, o tráfico e a escravização de pessoas traziam muitos lucros a esses comerciantes. Então, pessoal, aqui está um apoio para vocês realizarem todas essas atividades que estão no caderno de aprendizagem, tá? Lembrando que os exercícios que lá estão são exercícios de interpretação de texto. Então, vocês vão ler o texto e vão responder as perguntas que estão lá. E aqui tem todo esse material de apoio para vocês compreenderem tudo aquilo que está sendo tratado lá. Aqui no final, eu coloquei para vocês um poema. Não é para fazer nada para me entregar, tá? Mas vocês leiam esse poema aqui que fala um pouco, né? Olha, leia o poema abaixo do escritor Ferreira Goulart e reflita, converse com a sua família sobre como muitos dos nossos confortos, muitas vezes, são construídos a partir da exploração de outros seres humanos como nós. Como a gente pode mudar essa situação, hein, pessoal? Vamos ler esse poema aqui para terminar? O branco açúcar que adoça o meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo puro e afável ao paladar, como um beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina, e tampouco fez o Oliveira, o dono da mercearia. Esse açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco também o fez o dono da usina. Este açúcar era cana, e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, e não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital, nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram esse açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Quer dizer, aqui ele contrapõe, né? O açúcar que é esse doce, que dá esse prazer, que esse cara tá tomando um café açucarado numa manhã lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, no conforto. Ele foi produzido pela escravização de pessoas, por pessoas que não têm direito, que morrem de fome, né? Então aqui para a gente pensar como muito do nosso conforto é produzido por pessoas que são muito exploradas desde o início do Brasil com a escravidão. Pessoal, qualquer dúvida me procurem, estou aqui para ajudá-los. Se cuidem, se protejam, tá? A epidemia está chegando forte no interior, tá? Vamos se esforçar aqui para que todos possamos sair bem disso daí. Um grande abraço, até mais.